Antes de se realizar uma transfusão de sangue, é extremamente importante que o clínico faça o cálculo e determine o valor exato, o volume exato de sangue a ser transfundido em um paciente. O cálculo mais usado, a fórmula mais utilizada, é o peso do receptor vezes uma constante, 90 para cão ou 70 para gato, vezes o hematócrito desejado menos o hematócrito do receptor sobre o hematócrito do doador. Importante que o hematócrito do doador seja o hematócrito da bolsa, uma vez que é o sangue da bolsa que a gente vai infundir no nosso paciente. Vejamos esse exemplo. Um cão de 10 quilos, que tem, no nosso hospital, a gente tem uma bolsa com hematócrito de 45%. Esse cão de 10 quilos, que é o receptor, tem um hematócrito de 15% e ele tem uma anemia normovolêmica. Vamos imaginar que seja um paciente com babésia, com anemia hemolítica imunomediada, que perdeu hemácias, mas o volume circulante dele é um volume normal. Esse paciente, então, ele precisa de hemácias, ele não precisa de volume. O ideal para ele seria o concentrado de hemácias, e para fazer o cálculo do volume de concentrado de hemácias a ser fornecido para esse animal, a gente mudaria apenas o hematócrito do doador, que no caso do concentrado de hemácias é maior. Mas vamos imaginar que a gente só tenha sangue total para oferecer para esse paciente. Então, a primeira coisa, responder a pergunta: esse animal ele precisa de sangue, sim ou não? E para isso a gente vai avaliar os achados de exame físico e exames laboratoriais. Esse é um paciente que tem uma frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 50 movimentos por minuto e o lactato dele 6 milimol por ml. Muito bem. Então, voltando. Esse paciente tem uma anemia normovolêmica. Isso indica que esse paciente não precisa de restabelecimento de volume circulatório. Como a gente só tem sangue total para oferecer para esse animal, obrigatoriamente a gente vai acabar sobrecarregando ele com volume. Então, como que a gente minimiza essa sobrecarga? Estendendo o máximo possível o tempo de transfusão. Como o limite máximo de transfusão é de 4 horas, então a transfusão para esse paciente vai durar 4 horas. Se fosse um paciente com hemorragia ou uma anemia hipovolêmica, essa transfusão ela poderia ser feita num tempo menor. A frequência cardíaca então de 150 batimentos por minuto me indica que é um paciente de 10 quilos, é um paciente que está sim em taquicardia. E a frequência respiratória de 50 movimentos por minuto me mostra que é um paciente que está em taquipneia. Então eu já tenho aí 2 exemplos que me mostram que o animal possivelmente já está apresentando uma má perfusão. Aqui no caso, ele já está lançando mão de mecanismos compensatórios para melhorar essa má perfusão e má oxigenação periféricos. Claro que a gente vai avaliar todos os outros parâmetros, exame físico completo, exame físico bem feito do paciente. Mas nesse nosso exemplo, são 2 fatores que já me mostram que esse paciente precisa de transfusão. O lactato, então, 6 milimol por ml, é um paciente com hiperlactatemia. Isso me mostra, isso me indica que existe má perfusão sanguínea periférica. Associado a isso, o fato do hematócrito estar em 15%. A gente não vai olhar o valor específico do hematócrito. A gente vai olhar o exame físico, exames complementares, mas óbvio, um hematócrito de 15% é menor do que 21%. É mais um ponto que me indica que esse paciente, de fato, precisa de transfusão. Então, as perguntas a serem respondidas. Primeiro, o animal precisa de transfusão? Sim. Qual é o tempo de transfusão para esse animal? Então, avaliando que ele tem uma anemia normovolêmica, a gente vai estender o máximo possível a transfusão. E essa transfusão, no caso desse paciente, desse exemplo, vai demorar aí 4 horas. E agora a gente vai calcular qual é o volume a ser infundido. Para calcular qual é o volume a ser infundido, a gente basta substituir os valores na fórmula. Então, 10 é o peso do paciente, 90 é a constante para cão, vezes hematócrito desejado, que no caso a gente desejou 35. O grande objetivo da transfusão é voltar o hematócrito ao ponto normal, ao valor mínimo do intervalo de referência. Então, faz sentido colocar ali que o hematócrito desejado é de 35. Menos 15, que é o hematócrito do receptor, dividido por 45, que é o hematócrito da bolsa. Então, 10 vezes 90 vezes 0,29. Lembre-se sempre de fazer a subtração primeiro. A quantidade, então, que esse animal especificamente precisa, 400 ml de sangue. Existe uma regra que na primeira meia hora de transfusão, esse animal ele tem que receber meio ml por quilo. Por que essa regra? Porque eu vou fornecer primeiro um pouco de sangue, um volume muito baixo
de sangue para esse animal que está recebendo, né, que está precisando do sangue. E caso esse animal venha a apresentar uma reação hemolítica transfusional, é muito mais fácil eu corrigir o problema em um animal que recebeu pouco volume de sangue do que corrigir o problema naquele paciente que já recebeu grandes volumes de sangue. Então essa primeira meia hora é um teste. A gente vai dar um pouquinho de sangue e vamos avaliar se esse animal vai ou não ter reação hemolítica àquele sangue que ele está recebendo. Então a regra é meio ml por quilo na primeira meia hora. Importante lembrar que o equipo de transfusão ele é sempre macrogotas. Isso quer dizer que 1 ml me dá 20 gotas. Então, resolvendo isso, uma regra de 3 simples, meio ml vezes o peso do animal, no caso 10 quilos. Esse paciente vai precisar receber na primeira meia hora 5 ml de sangue. Então, 5 ml a serem transfundidos em 30 minutos. Esse nosso paciente, então, ele precisa de 5 ml de sangue na primeira meia hora. Basta agora a gente fazer 2 regras de 3 simples para chegar no volume, na quantidade de gotas a serem infundidas em determinado intervalo de tempo. Então, se esse paciente precisa de 5 ml em 30 minutos, ele vai precisar de x ml em 1 minuto. Essa regra de 3, então, me mostra que o paciente precisa de 0,17 ml em 60 segundos. Como a gente não consegue infundir ml, a gente consegue infundir gotas, a gente vai transformar esse valor para gotas. 1 ml do equipo macro, ele me dá 20 gotas, o meu 0,17 ml, x gotas. Esse valor, então, essa regra de 3, me dá o resultado de 3 gotas em 60 segundos, ou, arredondando, 1 gota a cada 20 segundos. Essa é a minha velocidade de infusão na primeira meia hora. Então, lembrando, o equipo de transfusão ele é sempre macrogotas, 1 ml me dá 20 gotas. Muito bem, se o nosso objetivo era fazer a transfusão em 4 horas ou 240 minutos, a gente já usou 30 minutos. Isso significa que sobraram 210 minutos. Se o meu objetivo era transfundir 400 ml, eu já infundi 5 ml na primeira meia hora. Então, sobram aí 395 ml a serem infundidos. Outra regra de 3, 395 ml a serem infundidos em 210 minutos, x ml em 1 minuto. Essa regra de 3 me dá o valor de 1,88 ml por minuto. Agora a gente vai transformar o valor para gotas, para que a gente consiga fazer a transfusão. Então 1 ml do equipo macro me dá 20 gotas, o meu 1,88 ml me dá x gotas. 38 gotas em 60 segundos, arredondando, 3 gotas em 5 segundos. Durante todo o tempo restante de transfusão, esse paciente vai receber o sangue em uma velocidade de 3 gotas a cada 5 segundos. Então as perguntas já foram respondidas. Esse animal precisa de transfusão? Sim. Qual é o tempo de transfusão para esse animal? 4 horas. E qual é o volume a ser transfundido? 400 ml. A gente já fez os cálculos, a gente já sabe agora qual é a velocidade que a gente vai utilizar na primeira meia hora e qual é a velocidade de transfusão no restante do tempo.